Olá, seja bem-vindo. Esta é a primeira... Olá, seja bem-vindo. Este é o primeiro vídeo da série Resgatando Amor Próprio. Se você ainda não ouviu falar dessa série Resgatando Amor Próprio, basta clicar aí no vídeo que está aparecendo aqui do lado, aqui em cima, e você poderá ver lá a introdução, a explicação do projeto, por que eu estou fazendo essa série de vídeos. É muito interessante que você conheça este projeto e saiba por que ele é importante para você. E depois vai assistindo vídeo após vídeo. Depois você volta para esse aqui. Porém, se você já assistiu aquele vídeo, vamos iniciar esse que tem um tema super mega especial, que é o tema A Minha História em Fatos e Não Juízos. Por que eu escolhi isso e fiquei pensando que isso é o elemento número 1, ou a letra A lá do nosso e-book, que vai trabalhar algo extremamente importante. Sabe por que é importante olhar para a história em fatos e não juízos? Porque muitas pessoas, elas olham para a história e sofrem com a história que possuem pelo fato de ficarem julgando essa história. Nós estamos dentro daquele capítulo todo que fala do passado. Mas olhar a história em fatos e não em juízos quer dizer, será que eu consigo narrar os fatos acontecidos da minha vida sem culpar-me, pôr a culpa em mim, e sem culpar alguém pelas coisas que aconteceram? É um exercício muito difícil. Tem muitas pessoas que, às vezes lá na terapia comigo, acham isso muito difícil. Que às vezes lá no treinamento olham para aquilo e falam, mas é possível fazer isso? E depois que fazem, elas agradecem. Por quê? Porque a história de muita gente tem situações difíceis, mas não quer dizer que tem culpados tão grandes como talvez você imagina. Tem pessoas que não conseguem suportar a ideia de olhar para a história e tentar entender essa história. E aí acham-se vítima do passado, vítima das pessoas, vítimas das coisas que aconteceram. Eu quero convidar você a fazer um exercício muito simples. Olhar para você, olhar para a sua história e escrever esta sua história de uma maneira limpa, sem julgamento, sem pôr a culpa em você, sem pôr a culpa nas pessoas que faziam parte da sua história. Colocar os fatos. Por exemplo, eu gravando esses dias o meu curso online, que é o Treinamento Emocional Impacto, a gente colocou uma cena muito interessante num dos módulos, que é justamente olhar para uma pessoa que coloca uma cadeira num determinado lugar e que todo mundo começa a julgar, mas por que aquela cadeira está ali? E aí todo mundo julga, pois é, o cara colocou essa cadeira ali, ele é louco, ele vai dar aula sentado. Outro vai dizer, não, aquele cara é louco, ele está querendo que Deus esteja ali naquela cadeira, porque ele é muito religioso. Talvez outro vai dizer, não, ele sempre sentava-se ao lado do pai, o pai sentava com ele, mas o pai já faleceu. Agora ele está pondo essa cadeira ali porque ele quer que o pai esteja ao lado dele nessa gravação. E aí você vai e olha para o cara e pergunta, por que tu pôs a cadeira ali, cara? Ele vai dizer, só para limpar o vidro ali em cima que está um pouco sujo e depois eu vou tirar a cadeira. Entende que às vezes o fato em si não tem nada a ver com aquilo que a gente julga, com a nossa interpretação? Muitas vezes você vai dizer, mas eu sei por que eu fiz aquilo. Você se julga demais. Então comece a olhar a tua história dizendo, olha, isso aconteceu na minha história, isso aconteceu e isso aconteceu. Quer dizer, quem é culpado por isso não interessa agora, interessa é você pegar na sua mão a sua história, olhar para ela com carinho, com cuidado, poder ter a tua história junto com você sem que ela te faça mal. Porque lembra que lá no primeiro vídeo eu começava dizendo, é possível deletar o teu passado? Não adianta querer deletar, não tem como deletar, não tem porquê deletar o passado. Então muita gente começa a viver a história de uma maneira surpreendentemente melhor quando fala, a minha vida foi muito difícil, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí eu cheguei no momento presente para reestruturar tudo isso, que é o que nós faremos, certo? Mas eu preciso que nesse primeiro instante você olhe para você e faça esse exercício, que é às vezes doloroso, que é às vezes incômodo, mas é o primeiro passo da transformação. Muita coisa muda na vida quando você para e diz, isso aconteceu, aquilo aconteceu e mais aquilo aconteceu. Eu vou disponibilizar aqui embaixo na descrição aqui, vai ter um link para você baixar um workbook. Ali terá uma atividade para você fazer. Essa atividade você vai seguindo passo a passo ela, você vai olhando tudo que está escrito ali e reescrevendo a sua história conforme o exercício vai pedindo para você. Caso você tiver dúvida, você vai entrar em contato com
a nossa equipe de suporte e eles vão te explicar certinho. Também o e-mail está aí embaixo para você entrar em contato se for necessário. Aí a gente te explica alguma coisa que você não tenha entendido do exercício, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que essa oportunidade faça sentido para você e você vai perceber muito mais leveza, muito mais tranquilidade para você trabalhar os próximos passos da sua história quando aqui o julgamento cessar, ok? Então confia, porque esse é o primeiro passo de uma grande transformação. Se inscreve se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no sininho para ser notificado quando a gente coloca novos vídeos, avisa pessoas para assistirem junto com você e faça esse exercício e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!